O guepardo é um felino característico na África. Ele chama a atenção pela elegância e por ser o animal terrestre mais veloz do mundo. De modo geral, o guepardo também pode ser chamado de cheetah e seu nome científico é o Acinonyx jubatus. Além disso, esses felinos podem ser encontrados na África Central, Oriental e Meridional. Os guepardos chamam a atenção por seu corpo amarelado coberto com pintas pretas. Além disso, ele tem a barriga branca e a cauda contém anéis pretos. Eles também são bastante extensos, podendo ter um comprimento de 2 metros da cabeça até o rabo. Além da beleza e elegância físicas, os guepardos são famosos por serem ótimos corredores. Isso porque são considerados o animal mais veloz do mundo, podendo atingir até 120 km por hora em distâncias de até 460 metros. De modo geral, a cheetah é um animal mamífero muito delgado e esguio. Isso porque seu peso pode variar entre 34 e 54 quilos. Os machos costumam ser maiores que as fêmeas. O corpo do guepardo está preparado para a velocidade. Desse modo, as patas longas permitem que eles deem longas passadas. Além disso, as unhas são afiadas, de modo que o animal consegue se fixar no solo, garantindo maior aderência e velocidade. Ao contrário da maioria de espécies de gatos, os guepardos não são bons escaladores. Por esse motivo, suas habilidades de caça ficam limitadas à velocidade. Isso porque, em caso de perseguição, eles não conseguem alcançar as presas em cima de árvores. Normalmente, os cheetahs vivem em comunidades que podem ser grandes ou pequenas. Desse modo, organizam suas vidas em comunidades hierárquicas e bem estruturadas. Assim, os machos costumam manter territórios entre 37 e 160 km, de acordo com a disponibilidade de comida na região. Ao invés de agirem sozinhos, os machos fazem uma espécie de parceria com outros guepardos da região, de modo que seja mais fácil caçar. Além disso, essas coalizões tornam mais fácil manter o domínio sobre os territórios, em relação aos machos que cuidam de sua área sozinhos. Por outro lado, as fêmeas não mantêm territórios, e sim pertencem ao território de um macho. Além disso, os guepardos machos buscam territórios com a maior quantidade possível de fêmeas. Em comparação a outros felinos, os guepardos não costumam rugir. Sendo assim, eles usam outros sons para se comunicar, como o chiurear, o roçar, o uivar e o ronronar. Devido à atuação humana, os territórios ocupados pelos guepardos diminuíram. Desse modo, o animal está em situação vulnerável, de modo que há apenas 12.400 cheetahs na natureza. O tempo de gestação dos guepardos dura em torno de 3 meses. Desse modo, as cheetahs costumam dar à luz de 2 a 8 filhotes. Além disso, os bebês costumam ficar com as mães por até 1 ano, enquanto aprendem a caçar. Apesar de alguns casos mostrarem que guepardos em cativeiro viveram até 19 anos, não costuma chegar a tanto. Além disso, os cheetahs não se reproduzem bem em cativeiro. Apesar de serem facilmente confundidos, guepardos e leopardos são animais diferentes. Enquanto leopardos têm a maior parte do rosto coberto por pintas, os guepardos possuem 2 longas linhas pretas que começam dos seus olhos e estendem-se até a boca. Além disso, o leopardo costuma ter olhos azuis, enquanto os olhos do guepardo tendem para o marrom. Os cheetahs também possuem a cabeça menor e seus dentes são menos desenvolvidos do que a maioria dos felinos. Uma outra diferença está no fato de que os leopardos são capazes de subir em árvores. Enquanto isso, os guepardos são mais ativos e não sobem em árvores, de modo que usam a velocidade para alcançar suas presas. De modo geral, o leopardo pode ser encontrado, sobretudo, no sul e leste da África, bem como em todo o Oriente Médio, Índia e leste da Ásia. Já o guepardo se encontra, comumente, na África Central, Oriental e Meridional. Acredita-se que há cerca de 100.000 anos, o guepardo migrou da América do Norte para a África. Esse lugar continua sendo seu habitat natural. Disse que descende dos pumas dos Estados Unidos, mas parece que o guepardo preferiu o clima tropical da África ao invés dos invernos extremos da América. No entanto, houve uma época em que o guepardo mostrou uma grande incapacidade de cuidar e proteger suas crias, chegando a quase ser extinto.
Por isso, na época, sua reprodução foi garantida por poucos exemplares. Esse é o motivo de todos serem tão parecidos. Apesar de sua força, os detritívoros, lobos e coiotes, roubaram as presas dos guepardos. Por isso, com o passar do tempo, o animal decidiu caçar durante o dia. Assim, evitava que outros se adiantassem. Algo que lhe ajuda é sua visão privilegiada. Poderíamos mudar o ditado visão de águia por visão de guepardo, e o significado continuaria sendo o mesmo. Apesar disso, geralmente não se precipita quando vai à caça. Por exemplo, um leão com fome é capaz de gastar muitas energias atrás de uma presa que não está segura e tenta fugir. O guepardo, no entanto, espera e certifica-se de que terá êxito. Isso lhe faz somar forças e energias que poderá usar contra sua presa. Assim, tem um índice de acerto de 99%. Para acertar, pensa no terreno, e segundo ele, escolhe a tática. Se o terreno lhe dá facilidade para aproximar-se de forma sigilosa, tentará atacar do lugar mais perto possível. Mas se o terreno não lhe permite observar de longe, começará a corrida de uma distância maior. O guepardo é polígamo, por isso a fêmea buscará outros machos para que a fecundem, e cada ninhada terá entre 2 e 4 crias. Cada cria pesará cerca de 300 gramas. Quando o pare à noite lhe permite caminhar passando despercebida, a mãe guepardo leva seus filhotes para um lugar seguro, onde possa protegê-los dos predadores. Os leões, as hienas e outros tipos de felinos sempre andam à procura de crias para comer. Aí está uma vantagem do guepardo caçar durante o dia, pois pode proteger suas crias à noite, quando os outros predadores caçam. Os filhotinhos não podem caminhar com a mãe até as 4 semanas de vida. Eles demoram a se habituar ao mundo, pois as temperaturas e outras circunstâncias influenciam muito. Tanto que só 3 em cada 10 sobrevivem aos primeiros 3 meses. O macho não ajuda a fêmea em nada, nem no cuidado, nem na alimentação dos filhotes. A fêmea toma conta de tudo, inclusive ensina-os a caçar. Ela faz isso com os filhotes de gazela que lhes oferece para despertar seu instinto caçador. Os guepardos são animais que caminham para uma extinção, isso se deve não apenas pela caça, mas também por sua biologia, pois apresentam uma variabilidade genética baixa e um número de espermatozoides abaixo do padrão. Assim, esses animais possuem uma maior dificuldade de adaptabilidade e reprodução. A perda de diversidade dos guepardos vem acontecendo há milhares de anos e só no último século que houve um declínio drástico na variabilidade genética. Este último fato indica que a perda de diversidade é algo que vai além dos fatores genéticos. Existem menos de 7.100 guepardos atualmente em liberdade no mundo, sendo 99% na África. Eles ocupam atualmente menos de 9% da superfície sobre a qual se estendiam no passado. No Zimbábue, sua população passou de 1.200 a 170 exemplares em 16 anos, uma queda de 85%. Segundo a Organização de Defesa do Meio Ambiente Wildlife Conservation Society, WCS, a população mundial de guepardos chegava a 100 mil no início do século XX. Em busca de presas, o guepardo percorre áreas muito grandes de parques e reservas, ficando, assim, na mira de caçadores. Seu habitat também tem sido cercado por culturas agrícolas. A grande demanda de espaço para o guepardo e a complexa gama de ameaças enfrentadas pela espécie na natureza mostram que ele é muito mais vulnerável à extinção do que se pensava anteriormente, diz Sarah Duran, da Sociedade Zoológica de Londres e autora principal do relatório. A SZL indica, em um comunicado, que é preciso tomar medidas urgentes para evitar a extinção do animal. O guepardo asiático está à beira do desaparecimento, restam apenas 43 exemplares no Irã. O principal obstáculo para a sobrevivência da espécie na natureza é a redução e a fragmentação de seu habitat, assim como os conflitos com o homem, explicou à AFP a doutora Laurie Marquer, do CCF, Fundo de Proteção do Guepardo, na sigla em inglês, com sede na Namíbia, país africano que deu maior proteção ao animal. Se não for tomada uma medida, os especialistas calculam que em 2030 o guepardo selvagem terá desaparecido.